Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os nossos vídeos de Boku no Hero Academia, My Hero Academia. E dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre o pequeno jovem shounen Midoriya, o garoto que possui o One for All dentro de si, junto com ele muitos poderes, muitos mesmo. A gente vai falar sobre os poderes que o Midoriya possui e também os que ele possivelmente vai vir demonstrar durante o decorrer da série de Boku no Hero. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. A sua inscrição é muito importante, então não esquece de se inscrever. Vamos tentar chegar em 50 milhões de inscritos até a semana que vem, então se inscreve aí embaixo. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, o pequeno Midoriya Shounen, ele é o protagonista de Boku no Hero Academia. E ele, obviamente, desde o começo da obra já demonstrava que teria um grande poder, mesmo aparentemente tendo nascido sem nenhum. Ele conheceu seu maior ídolo, o All Might, e depois disso foi escolhido como seu sucessor, aquele que herdaria os seus poderes, a individualidade One for All, e usaria isso para ser o novo símbolo da paz, o maior herói de todos os tempos, herdando o título do herói número 1. E aí a gente inicialmente achou que o Midoriya teria que dominar 100% do One for All, pra assim ter toda a força física necessária para realizar esse grande feito. Acontece que não era exatamente isso que estava para acontecer. Como a gente sabe, o One for All que estava com o garoto não estava em sua forma integral. Na verdade, estava 100% com ele, mas ele também não era capaz de usar. Midoriya não teve treinamento suficiente para dominar todo aquele poder e mesmo assim, aquele poder também estava se comportando nele de uma forma diferente dos outros antecessores. Afinal, All Might disse que todo mundo passou por um certo treinamento para que seu corpo fosse capaz de suportar o One for All, mas a gente também sabe que os usuários anteriores daquele poder não tiveram tanto tempo ao lado do seu antecessor como o Midoriya está tendo. Então é bem difícil de acreditar que todos eles passaram pelo mesmo treinamento. Pode ser que o One for All esteja se comportando de um jeito diferente no Midoriya, e mais pra frente ainda nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas como todos vocês sabem, o garoto foi evoluindo e criando jeitos de usar o One for All sem acabar destruindo completamente seu corpo, até que ele chegou no ponto de dominar pequenas porcentagens com o Full Call. E aí começávamos a ver que apenas com pequenas porcentagens ele já era forte o suficiente para lidar com a maioria dos vilões, mas Midoriya sempre buscava evoluir. Tudo isso graças aos treinamentos que passava e principalmente graças aos companheiros que ele vinha conhecendo durante a sua trajetória como um futuro herói. Acontece que tudo mudou completamente quando o aspirante a herói começou a ter visão sobre os usuários anteriores do One for All. Ali o All Might explicou pra ele que ele já teve essa mesma visão uma vez só que o Midoriya não. Aquele estava se repetindo em alguns momentos durante a sua trajetória. E não só isso, como o primeiro usuário falou diretamente com ele. Naquele momento, Midoriya não sabia, mas o seu destino já havia sido escolhido, porque o One for All conhecia uma verdade que ninguém mais conhecia. Aquele poder sabia que o maior vilão de todos os tempos, o All for One, ele não havia sido realmente derrotado. Na verdade, o usuário original realmente foi detido pelo All Might e foi preso. Só que mesmo assim, aquele poder já não estava mais em suas mãos. O All for One há algum tempo já havia transferido a sua individualidade para Shigaraki Tomura. E aquilo ainda estava completamente adormecido, até que mais recentemente no mangá de Boku no Hero Academia, passou a nascer aquele que seria o maior vilão de todos os tempos. Shigaraki Tomura se tornou o grande foco de um procedimento criado pelo doutor, para assim não só transferir como potencializar também o All for One. Ali aquele que antes era um pequeno vilão se tornaria o maior problema para todos, pois teria poder o suficiente para acabar completamente com a sociedade dos heróis. A partir daí um pânico gigantesco começou em Boku no Hero Academia, porque basicamente Shigaraki Tomura parecia invencível. Ele instantaneamente logo após se transformar, nem mesmo precisou de nenhum tipo de treinamento, conseguiu vencer vários heróis e tirar a vida de heróis e vilões ao mesmo tempo. Shigaraki Tomura passou a destruir tudo como se não fosse nada, e ele enfrentou Endeavor, que é o atual herói número 1, como se não fosse um inimigo forte o suficiente para o enfrentar. Shigaraki Tomura deu as costas pro herói como se ele não fosse ninguém, e depois disso partiu diretamente atrás do Midoriya, porque aí a gente vê que a grande batalha predestinada estava prestes a começar. Como eu havia explicado, o usuário original do One for All se comunicou diretamente com Midoriya. Ele naquele ponto não conseguiu dizer exatamente o que ele queria, mas agora a gente sabe que ele já estava avisando sobre a batalha que estava por vir. A batalha final do One for All versus o All for One, porque essas já podemos considerar as individualidades mais poderosas de todos os tempos. Afinal, o All for One, que é a individualidade predecessora, o poder que o vilão usou para dominar o mundo, agora desejava o poder do One for All também. Ele desejava obter todo aquele poder para assim ninguém jamais poder o impedir. Tudo isso esse poder estava fazendo.
fazendo, ele estava controlando o Shigaraki Tomura pra fazer isso, basicamente assim. E o vilão então passou a ir com todas as suas individualidades atrás do Midoriya. Não só isso, como todo mundo deve se lembrar da luta do All for One versus o One for All, do usuário original daquele poder versus o All Might. Naquela luta a gente via que o All for One guardava dentro de si várias individualidades e que ele podia usar individualmente cada um desses poderes para amplificar mais a sua força. Ele gerava diferentes combinações e assim como o Midoriya, ele também usava diferentes potências, diferentes porcentagens. Assim ele se tornava cada vez mais forte. E aparentemente Shigaraki Tomura vai além disso, porque ele deve ser capaz de usar todas na potência máxima de uma vez só. Não só isso, como todas as melhores individualidades que foram escolhidas pelo All for One agora pertencem a ele. Ele já recebeu diretamente todas essas individualidades e a gente sabe disso inclusive porque vimos ele utilizando o poder de busca, a habilidade que ele desejava desde o início. Porque a gente viu que durante o treinamento dos aspirantes a herói, a Liga dos Vilões passou a atacar todo mundo ali não só para chamar a atenção dos heróis, nem mesmo apenas para pegar o Bakugou. Na verdade, naquele momento eles também já estavam planejando roubar a individualidade de busca, o que realmente foi feito ali. Isso porque Shigaraki Tomura precisaria deste poder para conseguir sentir e encontrar a qualquer momento o usuário original do One for All. E é aí que começa a entrar o Midoriya em toda essa história, porque como vocês devem saber também, o One for All dentro dele passou a se manifestar de um modo completamente diferente. No início do vídeo eu já disse que aquele poder poderia estar funcionando de um jeito diferente, então aqui a gente confirma isso, porque o Midoriya passou a ter acesso individual a cada individualidade que tá ali dentro. Mas primeiro ele tem que descobrir estes poderes e depois ele pode usar. E a gente já viu que durante sua caminhada ele já descobriu um desses poderes, a Black Whip, e depois disso falou com seu usuário original, ele conversou com ele, descobriu mais sobre esse poder e como funcionava. Depois disso, recentemente ele descobriu mais um desses poderes, a individualidade original de Nana Shimura, levitação. Um poder que basicamente vai permitir que o garoto voe, e ele vai conseguir levitar assim como a Nana Shimura levitava, e já mostrou ela fazendo isso. Agora aí que vem a questão, ele tem outras individualidades guardadas dentro de si. E agora então a gente vai supor algumas coisinhas, vamos tentar descobrir qual o verdadeiro poder de Midoriya e por que ele manifestaria este poder. E eu vou utilizar como base para isso seu atual inimigo, o All for One, ou o Shigaraki Tomura que tá com a versão original deste poder. A gente sabe que o All for One e o One for All ambos são poderes vivos, eles se comunicam com o seu usuário e obviamente o One for All, sabendo do perigo que é o All for One, ele sempre estaria tentando atingir o seu propósito, ter poder o suficiente para vencer a individualidade que o criou, o All for One. E então eu acredito que a gente pode considerar que os poderes de Midoriya, os poderes que o garoto possui agora, serão criados exatamente para conseguir lidar diretamente com este vilão. Serão uma contrapartida direta com os poderes que o Shigaraki Tomura vai vir possuir agora. Ou seja, vamos dar o exemplo do andar no ar. O poder que permitia que o All for One, o poder que ele absorveu para conseguir voar, ele basicamente podia caminhar no ar. Assim ele poderia lutar voando contra o seu adversário. E assim o Midoriya e o All Might também nesse caso, eles acabariam tendo uma grande dificuldade para ficar o acertando. O que Midoriya já não teria mais este problema, porque ele tem a contrapartida exatamente a isso, o poder de levitação. O One for All estaria trabalhando para crescer igualmente, junto com o que o All for One estava fazendo também. Um outro poder que a gente sabe que o Shigaraki tem hoje em dia é a longevidade. Este poder o Doutor possuía, e ele conseguiu duplicar esse poder para passar pro All for One. Mas eu acho que essa é uma individualidade que o Midoriya não vai precisar de uma contrapartida a isso. A mesma coisa seria com o raio infravermelho, que permitia que o All for One detectasse seu entorno usando raios infravermelhos. Isso também não vai ser necessário, afinal os poderes do Midoriya agora seriam para que ele tivesse vantagem neste combate. A maioria dos poderes que estão dentro do All for One é feito para aumentar o seu poder físico. Assim ele consegue dar vários e vários impactos de ar, por exemplo, ou os ataques de propulsão, como por exemplo o que o Shigaraki Tomura já utilizou. E este poder também é fortalecido com sua força física. Midoriya então, obviamente neste ponto, com certeza vai ter que ter uma individualidade para conseguir atacar de longa distância também. A gente sabe que com a individualidade de chicote ele realmente é capaz de acertar uma longa distância, mas mesmo assim, este poder deve ser usado mais para movimentação, para ele conseguir escapar o mais rápido possível, afinal a levitação deve ter uma desvantagem em velocidade. E aí o chicote estaria fazendo esta parte. Um outro ponto que é muito importante a gente citar é que basicamente ninguém pode tocar no Shigaraki Tomura. Ele não só tem o seu poder de desintegração, como ele também tem um poder chamado recuo do impacto, que basicamente possivelmente faz um ataque voltar em direção ao seu adversário. Então se o Midoriya se focar em ataques físicos, ele realmente vai acabar ficando em desvantagem também. Neste ponto então começa a pensar que possivelmente o Midoriya deve possuir algum poder que o permita liberar energia. Como a gente sabe desde o início, quando o Midoriya utiliza o One for All, ele fica com alguns raios verdes correndo por volta dele. E aí todo mundo começou a se perguntar o porquê disso, se seria uma individualidade diferente, e o autor então meio que deu pra entender que não, que aquilo era apenas pra mostrar que ele tava utilizando a individualidade, já que ele não tinha mudanças físicas como o All Might. Mas possivelmente a mudança física também vai ser uma das individualidades ali dentro. E aí o Midoriya deve conseguir automaticamente dominar 100% do All for One. Talvez seja isso que esteja faltando pra ele, o poder de hipertrofia, que é um poder que o Shigaraki Tomura também possui agora. Essa individualidade que possui esse nome, hipertrofia, é o que aumenta os músculos do All for One, e possivelmente o One for All deve ter uma individualidade assim dentro dele também. Por isso que o All Might ficou super forte, e é por isso que todos os usuários estavam dominando o poder de uma vez só. Só que o Midoriya não estava funcionando assim, os poderes estavam trabalhando
individualmente. Então ele deve ter o poder de hipertrofia, que deixa o seu corpo mais forte, deve ter um poder de super força, que é o que a gente já conhece. Tem também o seu chicote e o poder de levitação. Então ele deve ter alguns poderes de longo alcance e possivelmente ele deve ter este poder de gerar energia, assim conseguindo atacar de longe, aumentar muito a sua velocidade e possivelmente utilizar esses raios verdes em volta dele pro combate. O All Might ele não teria essa apresentação de poder assim como os outros usuários anteriores, porque todos eles estavam utilizando seus poderes de uma vez só. Mas o seu Midoriya nunca esteve utilizando assim. Se o poder do One for All dele sempre, desde o início, estivesse sendo utilizado individualmente. Mas é isso que está acontecendo atualmente em Boku no Hero e é assim que eu acredito que vão ser os novos poderes do Midoriya. Então não esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês pensam sobre isso, quais serão os novos poderes apresentados pelo garoto e também, é claro, não esqueçam de comentar como acham que vai ser a batalha de Midoriya versus Shigaraki Tomura. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!